Olá, e aqui Carlos David, psicólogo e coach Clinic, criador e fundador de Psicofé, um espaço onde nós falamos a respeito do uso e prática da fé sem exigência religiosa alguma para a conquista dos nossos objetivos de felicidade. Muito bem, e hoje nós vamos falar a respeito de algo que pode nos causar muitos problemas para esse desenvolvimento da nossa fé e, consequentemente, para poder alcançar aquelas conquistas que nós queremos, seja no campo que for, porque, como disse o mestre da fé um dia, para aquele que crê, todo é possível. Tema de hoje, paradigmas e traumas condicionantes. Paradigmas e traumas condicionantes. Nós nascemos e nos vamos criando nos primeiros 7 anos da nossa vida por meio de um condicionamento que é muito mais importante, inclusive, que a carga hereditária que nós possamos trazer. Muito mais importante. O ambiente no qual nós nos desenvolvemos, fomos ensinados, educados através da sociedade onde nós estávamos vivendo, através da família, através dos nossos pais ou cuidadores, através da religião, em maneira especial. Não é estranho falar com uma criança de 5, 6, 7 anos e ela já sabe quem é o diabo. Olha, se falamos do diabo, ela vai saber quem é. Ela vai dizer alguma coisa a respeito disso. Então, esses condicionamentos têm um grave problema. Por quê? Porque se não foi um condicionamento positivo, e agora vamos falar do que é um condicionamento positivo, e foi em seu lugar um condicionamento negativo, então isso vai levar como o leme de um barco o rumo da navegação da nossa vida. Por quê? Porque vamos falar do condicionamento negativo. De repente, pessoas foram criadas em um ambiente de medo, de angústia, de reclamação, de violência, de sempre um estado de pobreza. A criança foi se acostumando a ouvir falar aos pais de que tudo é caro, a luz é cara, isto tem um problema, não me alcança o dinheiro, etc, etc. E tudo, o dinheiro é uma coisa horrível, é um mal necessário, falam alguns. Os ricos são muito ruins, e um monte de coisas como essa. Não, nós somos pobres, vamos viver pobres, e é assim a vida. Bom, mas dos pobres é o reino dos céus. Enquanto isso, parece que o inferno é dos pobres também, de entrada, né? Por quê? Porque quando somos criados e condicionados com esse tipo de pensamentos, então o nosso subconsciente, nossa mente se divide em duas áreas importantes, uma área consciente e a outra subconsciente, o que 2000 anos atrás se chamava espírito. Ok, só que nós nascemos com esse subconsciente totalmente vazio. Ele vai se encher, ele vai ficar cheio de quê? Desses aprendizados, dessas palavras, dessas experiências que a gente vive na sua infância. Por isso, por exemplo, fazendo um parênteses agora, o que está acontecendo desde faz já quase 2 anos e agora obrigando as crianças, e as crianças ficam com esse trapo no rosto, etc, etc. Isso vai criando medos, angústias e, por sobre todas as coisas, impedindo ver os gestos de nosso rosto, porque nós, seres humanos, não somente nos comunicamos através da nossa fala, sino também da imagem gestual que todos nós temos, esse sorriso, ou a cara de bravo, ou de medo, ou de angústia, ou seja o que for, de alegria, enfim, tudo isso está recebendo um condicionamento totalmente negativo sobre a base de quê? Do medo, do medo, do medo, do bicho que pode me pegar, etc, etc. Muito bem, mas fechamos parêntese aqui porque não é o tema de hoje, mas todos esses condicionamentos formam a personalidade do futuro adulto, do futuro adolescente, do futuro jovem, do futuro adulto e também até do futuro velho. Então, esse condicionamento negativo dessa maneira, se alguém foi criado em um tempo de violência, palavrões, ou medos, ou enfim, muitas outras coisas negativas, tudo isso vai criar
um condicionamento negativo e essa pessoa será muito, muito pobre no futuro. Pobre não somente na questão econômica, sino muito pobre em tudo. Será uma pessoa com medos, será uma pessoa com dúvidas, será uma pessoa com um sentimento de muito, muito baixa autoestima, por exemplo. Ah, não, porque falava que era feio, porque eu era baixinho, porque era gordinho, porque isto, porque aquilo, muitas outras coisas. Então, isso cria traumas, isso cria condicionamento absolutamente negativo. Pode ser mudado, vamos ver isso daqui a pouquinho, Quando nós somos criados em um ambiente positivo, de amor, de cuidados, de boas palavras, de atitudes positivas, falando com esperança, falando com alegria, falando com amor, repito, com cuidados, enfim, tudo isso com mimos, com palavras que nos agradam, tudo isso vai formando um ser humano que estará muito melhor preparado para enfrentar a vida no futuro, quando ele aprende a que as dificuldades, os obstáculos, os tropeços, as barreiras, todas podem ser vencidas, que isso não significa castigos do céu, que isso não significa medo do inferno, sino que são simplesmente desafios na vida e que todos podemos enfrentá-los e vencê-los. Então, quando se produz um condicionamento positivo dessa forma, quando a criança é ensinada a que ela merece tudo, que pode tudo, mas através do estudo, do trabalho, do cuidado e da obediência aos pais, enfim, quando se criam aqueles valores, aqueles princípios de honestidade, de fidelidade, de verdade, tudo isso gera um ser humano maravilhoso, forte. E claro, a fé se desenvolve em um condicionamento positivo e não em condicionamento negativo. Então, lembrando que o nosso consciente é quem decide. Nosso consciente, dizem nos estudos psicológicos e psiquiátricos, que realmente o nosso consciente maneja os 5% da nossa vida, porque o outro 95% restante está guardado no nosso subconsciente, naqueles traumas, condicionamentos. Então, de repente você diz, não, meus avós se divorciaram, meus pais se divorciaram, e eu também sou divorciado. Aconteceu na minha vida, por exemplo, faz... já o terceiro casamento que eu tenho, 3 casamentos, mas você vai dizer, bom, então você, como vai? Presta atenção, o primeiro casamento eu tive dentro da igreja, sendo eu ministro, e casei, durou 7 anos. O segundo casamento também dentro da igreja, da religião também, e durou também 6,5, 7 anos. Mas aos 50 anos de idade, a minha vida deu uma mudança extraordinária, porque eu decidi viver uma fé em liberdade, chega de condicionamento religioso, exigências religiosas. A partir de agora vai ser Deus, eu e a minha fé. Um triângulo da vida, como eu gosto de chamar. E o que aconteceu dos 50 anos até agora, nestes últimos 13 anos? Sucesso, alegria, prosperidade, amor, porque casei pela terceira vez. E quantos anos de casado, Carlos? 12 anos de casado e, graças a Deus, cada vez melhor. Então, tudo pode ser revertido. Nós podemos mudar todo esse condicionamento, que eu também fui muito condicionado, meus pais, avós divorciados, um condicionamento religioso de um Deus exigente, de um diabo ameaçador, e etc, etc. Tudo isso misturado de um desastre, né? Para algumas pessoas que estão felizes com sua religião, tudo bem, vai em frente, mas para quem não quer, o nosso grande poder, o poder do ser humano, de todo ser humano, sem exceção, está na capacidade de crer no eu posso. A nossa fé, que não depende de religião alguma, é a capacidade de crer no eu posso, eu consigo. E esse é um dom, uma maravilha que o Criador deu para cada ser humano. Então, é importante entender que nós podemos desaprender aquilo que estava errado. Podemos, que mais? Reaprender
algo novo, reaprender. Em definitiva, nós vamos aprendendo a viver uma vida nova. E é maravilhoso entender, quando estamos fora do controle religioso, fora das exigências religiosas, que os ensinamentos, por exemplo, de Jesus, o mestre da fé, como gosto de chamar, cobram um sentido espetacular. Por exemplo, umas palavras muito lindas que o grande discípulo do mestre, o apóstolo Paulo, diz um dia: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quando nós estamos em Cristo, quando estamos na consciência de ser, no entender que a fé, essa capacidade de crer no eu posso, é para todos nós. E não tem porquê, a menos que você queira, não tem porquê ser dirigida, controlada, parametrizada, limitada por ninguém, porque a fé é sua, é nossa. Então, nós podemos fazer dessa vida que talvez não foi muito bem educada, por muitos traumas, problemas, angústias. Talvez você de criança passou fome, talvez uma doença grave, talvez um acidente, talvez uma violência, seja o que for, e criou um trauma, criou uma vida angustiante, uma dor que está aí escondida, e muitas pessoas às vezes estão fugindo para um lado, fugindo para outro, querendo mudar aqui, querendo mudar lá, porque estão fugindo, eles não estão felizes. E nós fomos criados para ser felizes. Agora, essa felicidade ninguém vai me dar. Eu não vou dar felicidade para você. O que eu posso dar são informações através de quê? De aquilo que eu chamo como uma verdadeira autoridade que eu tenho para poder falar com você. Autoridade que me dá o conhecimento, a experiência e os resultados. O que eu gosto de chamar em um acrônimo CER. CER, conhecimento, experiência e resultados. Resultados positivos, maravilhosos, felizes, que então me permitem que eu possa passar para você, se quiser, tudo isso, e que você possa pensar, avaliar e tirar as suas próprias conclusões. Para quê? Para que você possa alcançar tudo aquilo que você quer. Então, nossa mente consciente, ela, como falei recém, domina os 5% da nossa vida, e nossa mente subconsciente, ela não entende o que é realidade, não distingue a realidade da ficção, da imaginação. Por isso, uma pessoa está vendo um filme de terror e pode se assustar e sofrer, ou chorar. Por quê? Porque ele está metido dentro. E nosso cérebro não distingue se isso que estamos vendo, percebendo, sentindo é uma realidade ou é um filme. Então, o que acontece? Quando todo esse condicionamento fica no nosso subconsciente, ele vai dirigir nossa vida de maneira inconsciente. Então, não nos damos conta que estamos sendo levados por esses traumas, por essas experiências do passado, da juventude, da infância, que não nos permitem, por medo, por angústia, poder alcançar aquilo que nós queremos alcançar, que desejamos, mas que encontramos barreiras, e essas barreiras são originadas por causa desses paradigmas. E que são paradigmas? Paradigmas são comportamentos automáticos. Comportamentos automáticos. Esses traumas gerados que causam que nós pensemos sempre da mesma maneira, façamos sempre do mesmo jeito, tenhamos sempre o mesmo hábito, mau hábito, e que então impeçam que nós possamos alcançar aquilo que queremos nesta vida e sermos felizes como Deus quer que nós sejamos felizes. Então, finalizamos com isso. Paradigmas e traumas condicionantes. Demos recém uma visão assim simples, mas eu creio que é suficiente como para que pensemos um pouquinho se talvez a nossa vida não está sendo condicionada por aqueles paradigmas, por aqueles comportamentos automáticos, e que saiba que nós podemos mudar tudo isso. Como? Criando um novo condicionamento, autocondicionamento, aprendendo como isso se faz. Temos muitos vídeos no nosso canal YouTube, nosso canal de YouTube, canal Psicofé TV, e eu convido você também a nos acompanhar, a me acompanhar
no Instagram, carlosdavid.psicofé, e aqui também no Facebook, ok? Enquanto isso, eu desejo para você que possa crescer, avançar na vida, conquistar aquilo que quer, e deixo com você aquilo que eu tenho de melhor para deixar com você. Meu abraço de fé.